A paz do Senhor, irmãos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. A gente está gravando aqui mais um podcast da UJAD, tá certo? Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês que estão acompanhando esse projeto. Já somos, né, mais de 1.000 inscritos no canal da UJAD. Eu quero convidar você a estar curtindo, compartilhando, enviando aí para os seus amigos. Maratonar aí as outras entrevistas. A gente tem entrevista aí com o pastor Neutel, ali do campo de... Oh, meu Deus. Canidé. Temos também aí o do pastor Zezinho, do pastor Danilo. Tem muitos convidados aí. Eu convido vocês também para estar maratonando aí os vídeos da UJAD, tá certo? E hoje nós temos um convidado especial e nós vamos deixar a irmã Kézia apresentar esse convidado que está nos honrando com a sua presença hoje, tá certo? Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é com muito prazer que eu vou aqui apresentar para vocês esse convidado que eu nem conheço. Mas é um prazer aqui estar com ele. E vocês vão ser edificados através desse vídeo. Vão ouvir também o testemunho dele, que várias pessoas já conhecem ele. Que é o meu pai, pastor Mardônio Matias. Oi, pai! Alô, boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe. É uma grande honra estar aqui convosco nessa tarde maravilhosa. Com certeza vai ser uma entrevista muito frutífera, né, para os nossos ouvintes. Então já vamos começar do começo, né? Quem não conhece o pastor Mardônio, natural aqui do Itapajé, nascemos aqui, nascemos a fé aqui também, né? A nossa família. E eu queria que o senhor contasse o início de tudo, como foi que o senhor conheceu a Jesus. Conte aí que eu já sei, mas os irmãos já estão ali curiosos para saber. Eu queria iniciar essa entrevista maravilhosa lendo João 8:32, né? Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha história, para a glória de Deus, tinha que ser um dia todo para contar ela, né? Mas vamos contar aqui o resumo que Deus fez com a gente, né? Graças a Deus, eu dos meus 8 anos de idade, eu fiz um voto com meu Deus, né? Mesmo sem conhecer esse Deus verdadeiro, mas eu estava debaixo do pé de uma mangueira e lá me ajoelhei e fiz um voto com o Senhor. Senhor, eu quero pregar o Evangelho e viver o que eu estou pregando, né? Isso, o meu sonho era ser padre, né? Me envolvi desde criança, a gente foi se envolvendo, foi se interagindo com a igreja. E aí o tempo foi passando e graças a Deus chegamos aqui, né? Como foi a conversão, né, do irmão? O irmão falou que sentiu o desejo, ou planejou um dia ser padre, né? Então o irmão foi da Igreja Católica. Como foi essa mudança, né, da Igreja Católica para as igrejas evangélicas, né? Muito bem. Eu comecei, eu tinha uns 14 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e disse: mamãe, eu queria que a senhora me ajudasse a realizar meu sonho, né? Que eu só ia para o seminário se a minha mãe deixasse, né? Meu pai. Eu disse: eu queria ser padre. Meu sonho é ser um padre para pregar o evangelho para o povo, né? E assim a minha mãe chorou, disse: meu filho, só vou deixar porque é o seu sonho. E eu fui embora de casa, 14 anos de idade, né? 14 anos, morar com os padres, inclusive uma cidade que eu amo muito, que é Irauçuba, né? Foi lá que eu fui fazer o seminário. Mas eu tinha uma sede muito grande no meu coração para pregar o evangelho. Eu não queria esperar estudar 12 anos para poder se informar, né? Ficar formado e pregar o evangelho. Eu sabia que tinha urgência a gente sair nas casas falando do amor de Deus. Inclusive eu estudei, mas de lá já pedi para o padre, meu pároco, né, para me liberar, para ele já sair para evangelizar. E assim não queria deixar porque queria que a gente continuasse, né, lá. Mas o desejo era muito imenso no meu coração para me sair nas comunidades, falando do amor de Deus. E assim ele permitiu a vir para a minha cidade de Itapajé. Aqui eu procurei meu pároco, né, que era o padre Pascoal na época, né, um grande amigo da gente. E lá me matriculei para aquele jornalzinho semanal, né, jornal. E assim foi, continuei levando a mensagem do povo. E um belo dia, a sede de conhecer a verdade começou a se acender no meu coração, dia após dia, né? Aí um dia eu estava em casa
meditando as coisas do Senhor, aí me deu, de repente, vi uma vontade de comprar uma Bíblia. Que no meu tempo ninguém podia ler Bíblia, já era proibido já ler Bíblia já, né? Só que ele habitava lá na igreja católica, ninguém podia ler a Bíblia. Senti o desejo imenso de ler Bíblia. Aí fui para a capital, tive lá uns dias no convento lá, das freiras, e de lá fui para o centro da cidade, caçar uma Bíblia, né? Mas eu só queria Bíblia versão mariana. Eu não queria outra Bíblia, eu só queria ela, né? Aí eu saí caçando, procurei uma casa da Bíblia, versão mariana. Lá eu comprei 3 Bíblias pequeninhas. A minha intenção é de ficar com uma e dar de presente as 2 presentes, né? Assim eu fiz. Desde o dia que eu comprei essa Bíblia, eu comecei a ter uma conexão muito forte com o Deus dos céus, o Deus maravilhoso. A versão mariana já é a versão católica, né? Isso é. Foi o que o senhor leu. São casas da Bíblia que se vende todo tipo de material mariano, né? Já está dizendo o nome já no nome. Tem algum texto bíblico em específico que o senhor leu, que o senhor percebeu, assim como Paulo disse que as escamas dos olhos dele caiu, tem algum texto específico assim que o senhor leu e a escama caiu? Para a glória de Deus nós temos vários, né? Mas tem uns que chamam nossa atenção. Eu, retorno aqui ao ler a Bíblia, eu tinha a Bíblia como se fosse algo muito proibido, que eu tivesse num país que era proibido usar a Bíblia, de todas as formas, né? Eu usava essa Bíblia, eu lia dentro do meu quarto trancado, a chave, para ninguém nunca ver eu lendo Bíblia. Que eu tinha medo do povo, da versão, do que o povo ia dizer, né? O meu povo que me acompanhava. E eu levava para comunidade, enrolado em 2 roupas, dentro da minha bolsa, né? Para ninguém ver eu com a Bíblia. Aí eu conto isso para a honra do nome de Jesus. Eu fui enviado para representar as comunidades, né? Inclusive lá na minha própria terra, né? E quando eu cheguei lá, foi umas catequistas comigo, um povo daqui da cidade, dos bairros. Quando eu cheguei lá, na casa da senhora, que também era catequista, 5 da tarde, eu me ausentei para fora da casa, né? Fiquei no terreiro. E eu comecei a olhar para os céus, né? As montanhas, e comecei a chorar. De repente, um choro inexplicável, né? Eu senti uma presença gloriosa de Deus. Aí, naquele momento, eu disse comigo mesmo: a partir de hoje, eu vou pregar pela Bíblia. O que alguém queira, que não queira, mas eu vou abandonar o jornalzinho, renunciar ao jornal, e eu vou pregar o que está aqui escrito na Bíblia. Porque é algo muito contraditório você ler Bíblia e não poder pregar ela. Se tem uma coisa que dói no coração do ser humano, é conhecer uma verdade e não poder transferir a verdade, porque alguém não vai aceitar. E depois que o senhor tomou essa decisão, o senhor veio para a Assembleia, foi para outro ministério, ou o senhor demorou a engajar em uma igreja evangélica? Quando eu tomei Conte do início, né, da conversão. É importante lembrar que ele não gostava de crente. Não gostava de crente, né, pai? Uhum. Tinha um culto aqui, ele dizia que passava por longe para não escutar o evangelho. Isso. Então, foi um chamado mesmo tão grande que ele não conseguiu, né? Dizer não para isso, para essa vontade de ler a Bíblia e tudo. E também o meu avô, que a gente até contou, que é da igreja, né? A gente nasceu na igreja, minha mãe nasceu na igreja, e aí ele casou com a mãe, só que a mãe estava afastada da igreja e o meu avô já era um exemplo para o senhor, Isso. né? Aí o senhor já pode... Aí nesse dia lá, meu filho, a catequista correu, né, depressa, foi avisar dono da casa. Que ela foi lá me abraçar, né? Mardoninho, o que você está sentindo, meu filho? Porque esse choro, senhor, eu estou sentindo uma presença muito grande da parte do Senhor. Eu quero dizer para a senhora que a partir de hoje, eu não irei mais pregar pelo jornal, onde é uma mensagem mundial, né? Eu sou obrigado a pregar, só isso aqui está aqui nesse jornalzinho. Eu vou pregar agora a Bíblia. Aí ela pediu, pelo amor de Deus, não fizesse isso não. Porque a igreja não tem esse costume, a igreja ela tem as suas regras, tem a sua liturgia, né? Não fiz isso não. Mas a sede, o mandato é tão forte que eu disse: olha, eu não vou renunciar ao que Deus mandou no meu coração, vou continuar. Quando foi à noite, nós tínhamos várias comunidades reunidas à noite, né? Nesse trabalho lá.
abri a Bíblia, eu cacei as leituras do jornalzinho, que é mais em Romanos, Mateus, pode o jornal sempre mais nessa parte, né? Mateus e Romanos. Escolhi a leitura lá no jornalzinho, aí chamei uns colegas para ler a leitura, eles disseram, se você quer perder a cabeça, perda sozinho, viu? Não vou ler Bíblia para ninguém, não. Aí, quando terminou o trabalho, quando eu vim para casa, né? E meditando, duas coisas. Primeira coisa, como é que eu digo, eu sou de Deus e não gosto do que é dele. Eu renuncio o que é dele. Por causa de um homem, que você pregar uma mensagem que ele quer que pregue, fala o que ele falar, e a Bíblia, que é o livro de Deus, a pessoa não querer, porque pode perder a cabeça, ou num bom sentido, a pessoa expôs da igreja, né? Aí, o que aconteceu comigo? Aconteceu que aí eu comecei, já que eu falei que eu ia pregar pela Bíblia, eu comi a Bíblia 1 ano e 3 meses. Todo dia eu li a Bíblia católica todinha, com um caderno de lado e uma caneta. Infelizmente eu perdi esse caderno, não sei aonde, mas eu li a Bíblia, todos os livros, que são os versículos mais importantes, marcando no caderno, ficou um caderno cheio de referências da Bíblia, né? E foi aí que Deus começou a fazer algo muito forte no meu coração. O livro de Salmos, que é o que mais dói no coração do ser humano, daqueles que não conhecem Deus verdadeiro. O católico que se depara com esse texto, que crê no único Deus, ele renuncia sem nenhum trabalho. Ele começa a buscar o Deus invisível, que não se vê com os olhos humanos, né? Aí eu descobri o Salmo 113. Eu até joguei a Bíblia. Fui assim, não é a Bíblia dos católicos, é a Bíblia dos crentes protestantes. Eu era tão cego no jeito que eu comprei a Bíblia lá, a versão mariana, tinha todos os livros, né, sabendo que era a Bíblia da versão católica, mas eu era tão religioso, não encontrei o Salmo 113, eu quis repugnar a palavra. Eu não queria aceitar. Aí eu li, depois, sabe o que é que você joga e tem medo de buscar de novo? Né? Eu pensei que eu me emociono demais, deu? Porque eu fui pegar de novo, fui ler de novo o Salmo 113. E como as Bíblias católicas, elas quase todas não têm referência para você caçar como a nossa tem, né, as referências bíblicas, né, para você fazer uma mensagem temática, né? E o que eu fiz? Eu fui caçar os textos que falam sobre idolatria. Quando eu caí em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, deu um nó na minha mente. Quando Deus fala que não terás outro Deus diante de mim, né? Não farás imagem de escultura. E eu li aquele texto ali, me deu sim um nó na minha mente, mas eu falei que eu vou ler a Bíblia, examinei a Bíblia, inclusive eu tive 18 recados na casa do padre. O padre mandou me chamar, intimado. Eu pregava à noite, um dos católicos me ouvia, levava aí no padre bem esse padre, o Mardoni está pregando igual os crentes. É Bíblia pura, padre. O padre não dava me chamar, né? Aí eu entendi que se eu tiver negócio com o senhor, eu tenho na sua casa. O senhor foi alguma vez? Não fui. Não foi porque ele, como meu pastor, ele tinha que ir lá em casa. Você achou que eu era ovelha rebelde, né? No caso, para ele estar sendo uma ovelha rebelde, então eu deveria ir buscar a ovelha rebelde. Procurar os motivos, não fui. Mas por ironia da coisa, Deus faz as coisas, né? Eu vim participar de uma missa ali aqui na cidade. Eu fazia parte daquela campanha filantrópica de formar cestas, né? E ele tem uma missa. Aí ele chama. Eu fui, cheguei. Digo, depois daqui da missa, eu quero conversa séria com o senhor, mas é séria, viu? Aí eu, beleza. Aí terminou a missa, nós sentamos, eu, outro colega e ele, né? Eu disse, senhor Mardoni, eu estou revoltado com o senhor, revoltado. Mas por que, senhor? Por que, reverendo? É porque você está pregando contra a igreja, rapaz. Você está pregando contra a igreja. Aí o meu colega que já eu ensinei a Bíblia para ele, né? Agora eu quero que o senhor responda para nós que igreja o senhor está falando. O senhor tem que responder para nós dois aqui, que tá, eu tô padre, eu estou na mesma linha do Mardoni, porque está pregando para mim a Bíblia. Ele está formando um grupo, que eu formei um grupo, muito graças a Deus, né? Um grupo. Ele formou o grupo do discipulado dentro da igreja católica. Um grupo bem bom de Bíblia, que estudando Bíblia, entendeu? Aí
Ele disse, não, a igreja que eu falo é o povão. Ele fala, né? Povão. Mas quem é esse povo? Que igreja é essa? Me explique para nós dois aqui. Nós estamos só ovelhas, explique. Aí não tem como explicar, mas aí ficou vermelhão. Mas o que eu estou mais com raiva do senhor, com ódio mesmo do senhor, é que você está falando das imagens pela aí, nas novenas. Já pensou um noveneiro falar mal daquilo que nós comemos dele? A imagem, seu Madonna, a gente faz um salãozinho, uma capela, já tem um santinho para ter oferta para a igreja se manter. Rapaz, foi tudo no fogo, nas minhas pernas no fogo, né? E foi falando, disse, seu Madonna, eu pensei também em ser também crente. Eu comecei a ler a Bíblia dos protestantes, comecei a ler a Bíblia, rapaz, quem está certo é os crentes. Ele dizer, né? Eu acabo sendo crente. Mas morreu meu chefe da marinha, e quando ele morreu, nós éramos obrigados a levar um bloco de flor para a imagem, né? Estátua que foi feito para ele. E aqui me apaixonou que hoje não tem mais nada as imagens do meu coração, né? Aí me levantei. Não aguentei ficar de pé, não. Sentado, me levantei, padre. Pois no Salmo 113, assim está escrito. Porque ali tem uma pergunta. Alguém pergunta, cadê o Deus dos hebreus, né? Cadê? Aí o salmista responde, o nosso Deus estás no céu. Ele começou a ficar vermelho, né? Ficou vermelho. Olha, padre, a Bíblia diz que esse Deus tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não escuta. E o pior, padre, que a Bíblia diz que tem garganta, mas som alguns sai da sua garganta. E o mais triste para todos que não seguem o Deus vivo, torne semelhante a eles os que os fazem e os que adoram. Ele deu um pulo a cadeira assim, um pulo igual, ele era idoso, deu-se um pulo, eu vou já na rádio igual na sede, anunciar do senhor, que você não marcar não. Ele disse, o senhor já foi, já tá aqui ainda, louco, rapaz. Mas não foi. Não foi porque, não sei se os senhores sabem, aqui em Itapajé eu era um missionário católico forte. Eu aprendia todas as regiões, eu conheço todo o recanto de Itapajé, todo. Trabalhando no Evangelho Católico. Domingo eu tinha duas novenas domingo. Natal, eu era igual um casaco mago, né? Eu era magro demais. Ele pregou na igreja católica, aí depois ele teve que aceitar Jesus e voltar nos lugares sujinhos para desfazer o que ele estava pregando. Aí, meu irmão, o interessante, como o senhor perguntou, né? Que foi o texto que mais chamou a atenção, o texto. Mas Deus é tão tremendo, eu sei que tem pessoas religiosas que vai um dia ver esse vídeo, né? E vai falar que é uma realidade. Eu lendo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é uma luz, né? Ela vai dissipando, mas você examinando, mas vai dissipando as trevas do coração do ser humano, né? Vai limpando, tirando a sujeira, a mentira. E eu tive aqui, nós fizemos a igreja de São Pedro, no bairro de São Pedro. Chegou o dia de inaugurar ela. Aí a responsável da igreja, ela disse, já compramos o santo, e quem vai segurar o santo é o Mardônio e o Zé Chimangues. 2 miudinhos, né? Aí estava tendo uns buracos de calçamento, até chegar na igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. O barco ia lá para cá, dos buracos, e nós era pequenininho, o Pedro, fizeram um Pedro grande, né? Um hebreu mesmo, grande, né? Aí, quando a mulher gritou, foi essa voz que me acordou. Segura o santo, Madoninho, segura o Pedro, porque se ele cair não vai ter mais festa não. Aí, ó, a porta fechada, surgiu uma chave espiritual e abriu ela. Quando ela falou, ficou no meu subconsciente, dizendo assim, eu pensei que a festa era para Jesus, não era para essa estátua de gesso. Aí lá para cá, ó, foi Deus tirando as impurezas, Deus trabalhando, até que um ponto eu tinha um trabalho na Chapada, né? Quando eu cheguei na Chapada, um domingo à tarde, Deus falou, ele bradou dentro da sala, isso aqui é só para cristão acreditar. Porque, como diz a minha filhinha, eu não tinha nenhum contato com os crentes, eu tinha ódio dos crentes, mas era ódio. Eu não matei crente porque eu não podia matar, mas eu tinha ódio. Eu ia para a Chapada, tinha uns crentes que iam daqui, né? Se eles fossem perto de mim, mas nem para nós conversar, eu corria doido em cima, com a caixa de som numa bicicleta, caixa de som, um violão, empurrando,
para não deixar me acompanhar, bora chegar essa mula. A seca espiritual é grande, mano. E se eles fossem na minha frente, eu não esperava ser que nós conversando. Pode ir embora. Eu chegava atrasado, mas não chegava perto deles. Aí lá Deus bradou a voz de Deus. Mandou ler. Eu não li a Bíblia como leio hoje, né? A Jesus disse em João capítulo 5 e 39, examinais as escrituras, né? Porque vós cuidaste nela a vida, atenção de mim. Eu não li a Bíblia tematicamente. A gente lia aleatoriamente, tem chamado, né? E Deus falou, lê João 3. Abri, cacei, baixei. João 3. Li o texto, fui explicar sobre o novo nascimento. Mensagem de crente mesmo. Quando a sala cheia de pessoas lá, aí levantou o senhor no meio da sala. Ei, rapaz, esse rapaz é falso católico. Não é católico não ele. Ele é um crente, porque essa mensagem só quem prega é os crentes, é os pastores. Olha, não dá. Aí terminou a mensagem, disse Barateiro. Cheguei em Barateiro, 9 da noite, né? Lá, muita gente, porque nós formamos uma amizade. E eu, graças a Deus, como eu falei para vocês, eu fui um voto com o senhor, 8 anos de idade. Quando eu fui amadurecendo, eu fui um voto de castidade, para me preservar minha vida sexual, né? Diante do Senhor. Eu fui pelejando, fui lutando. Não foi fácil, mas Deus deu vitória. Aí o povo se apegou com a gente, né? Que a gente pregava e vivia o que estava pregando. Eu ensinava o povo a pregar. Na minha novena, o pessoal, igual um culto, um cantava, outro pregava, e com o negócio, acho que você lembra, né? Aí o que aconteceu? Terminou o mesmo texto, Deus me deu. Prega o mesmo texto. A voz falou, a voz. Eu falei o mesmo texto. Terminei o sermão, algo me obrigou, foi eu não, me obrigou. Senhor, pessoal, a partir de hoje, eu não serei mais católico. Eu não vou mais sofrer lendo Bíblia e pregando que a Bíblia está escrita. Não vou mais botar. Ninguém vai me mostrar amanhã. Eu vou pregar a Bíblia agora. Quando eu falei, meu irmão, o povo me abraçaram chorando, desesperado. Não deixe nós, não, pelo amor de Deus. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu caí na real do que eu falei, eu quase peguei depressão. Mas eu falei que não era para ser mais católico, pelo amor de Deus. Eu, nossa, na igreja católica. Deus não defende ser católico, não defenda. Eu pensei, é o eu do ser humano, né? Deus não defende, não dá não. Não dormi não. Não dormi nesse dia. Porque eu tinha falado. Na mesma semana eu tenho novena numa fazenda, novena. E eu falei que não ia, mas eu tenho meus compromissos, né? Eu tinha a minha agenda. Eu fui. Para uma sala muito grande, cheia de pessoas. Ele vai vir mesmo, vai, aquela expectativa, né? Ele disse que não ia ser mais católico. Você que vai vir mesmo, vai. Aí eu cheguei, ficar assim, sabe? Cheguei. Aí eu disse, pessoal, eu falei que não ia ser mais católico. Mas se vocês fizerem aquilo que eu estou pedindo agora, eu continuo sendo católico no líder de vocês. Você vê aqui na frente fazer o que os protestantes fazem, aqueles mentirosos fazem, os protestantes. Lá as pessoas vão para a igreja deles, quem fuma não fuma mais, quem bebe não bebe mais. E lá tem mudança. Você vê na frente, confessar aqui, para deixar de beber, fumar, ser uns católicos de verdade, eu continuo sendo católico. Rapaz, veio todo mundo na tua mão, Adoniel, eu bebo agora só com farinha, mas vou deixar de beber, eu quero ser mais nós. Aí, uma confissão, choramos, rapaz. Mas no outro dia, o pessoal parece que estava pior, viu? Porque não conhecia a verdade. Ele deu um sim para o Mardônio. Por isso tem pessoas, não foi para Deus. Quando é para o homem, não tem segurança, né? Como foi que o senhor chegou na Assembleia, né? Na Assembleia de Deus. Pronto. De todos os textos da Bíblia que eu tenho na minha vida, dos mais importantes, que eu estava em casa com a Bíblia católica, uma Bíblia azul, né? Eu estava em casa me preparando para dar um sermão para novena, Apocalipse 18. Revelação, né? Comecei a ler, quando eu caí no versículo 4, sai dela, povo meu, eu não terminei o texto, Deus não deixou. Uma voz falou aqui, ó, te levanta, e me deu aí o nome da igreja, me deu o nome do pastor. Olha aqui que interessante, porque eu poderia cair em qualquer lugar.
Hoje que eu estava ali lendo a Bíblia e já desiludido com as versões ao contrário, eu poderia cair em qualquer igreja, que talvez fosse até não sei, né? Não vou falar aqui que pode prejudicar alguém, mas não fosse lucro espiritual como foi, né? Aí eu convidei meu sogro, nós se amava, mas é um amor de filho para sogro, né? Ele Dizendo, aqui e o senhor lá, né? era, não tinha comunicação, porque eu não tinha nem comunicação, meu irmão. Eu chegava a dar 90 para minha casa, não tinha. Isso o meu avô já crente, né? E a minha mãe afastada. Nisso ela já tinha ido para a igreja católica com o senhor, né? O importante é que eu estava na novena, né? No bairro da a minha esposa vivia. Eu tocando violãozinho aqui, né? Aí eu vi a lourona, os olhos verdes, rapaz. Chego, focou. Quando focou, pronto. Eu terminei o sermão meio ligeirinho, né? Eu pensei em não casar. Eu estava com pensamento de não casar mesmo. Eu queria viver um missionário solteiro para viver o evangelho, né? Que eu tinha 22 anos, eu já tinha base que eu poderia viver sem viver o sexo, né? Eu queria viver só para Deus mesmo, eu tinha. Mas tem pessoas que são eunuco, que Deus, o próprio Deus faz ser eunuco, então você faz por si. Só por si, um dia vai besteira, né? Então talvez fosse o meu caso, talvez, né? Aí quando eu vi ela, eu logo corri para casa do pai dela, para pedir a namoro, né? Eu fui meio audacioso, entendeu? Eu fiquei, me tocou muito o jeito dela, né? Tocou muito. E quando eu soube que eles hoje era crente, né? Não, acho que não vão me dar não, porque eles são crentes, né? Mas eu falei, pedi. Até hoje as pessoas perguntam, né? Como é que o seu Raimundo deixou o Mardônio namorar a Selma? Porque o Mardônio era católico e fazia tudo que eles não queriam, né? Aí, graças a Deus, eu considero que foi o início de tudo, né? A família orando por mim, orando. E eu até louvo a Deus que eu tenho uma igreja que eu, apesar de eu não andar quase lá por causa do tempo, mas eu estimo muito, que é o Barateiro. O Barateiro é assim, era interessante o Barateiro. Eu tinha o meu foco, mas era Barateiro, sobre o trabalho religioso, né? Lá eu formei um grupo muito importante lá no Barateiro. Aí quando um crente ia para um culto, um jovem, nesse dia eu não dormia, desesperado. Não se for para o crente, ser crente. Eu sabia que ele vai para um culto, nos 2 cultos fica crente. Era o imã, né? Eu tirava o imã. Aí o povo fazia o apelo de noite, eu estava Jesus, eu ia lá e tirava na igreja. Fazia culto, pegava uma caixa rouca, uma caixão rouca, botar em frente a caixa deles para atrapalhar o culto. Se não, teve lá várias cruzadas do pastor Israel Ramos na época, né? E fez muito lá cruzado no Bateiro. Eu pegava o povo de casa em casa e levava para outro bairro para não ouvir o evangelho. Eu era terrível demais. Aí o senhor leu, né, esse versículo, e aí algo tocou no seu coração e o senhor chamou o meu avô, né? Aí saímos 2 chorando, eu já chorando. Só que na minha intenção, eu ia para casa do pastor Félix, né? Para discutir religião. Olha, discutir religião, entendeu? Eu não ia para ser crente. Deus mandou ir lá. O senhor me deu o nome do pastor, Assembleia de Deus Tempo Central. Ele falou nitidamente no meu ouvido. É isso que até hoje eu tenho um ministério, me sofri meu ministério. O senhor contou isso pro pastor Félix? Deus me deu o nome dele? Pra você Não. Porque eu cheguei lá... Porque ele foi para discutir, né? Discutir, né? Aí quando ele me recebeu, tudo que ele pregou para mim, eu já tinha lido na Bíblia católica. Não tinha como eu contestar que era mentira dele, né? Aí quando ele disse, olha filho, você entrou aqui como noveneiro, como católico, como um animador de comunidade, mas se você quiser sair daqui hoje como crente, chegou a sua vez, porque eu tenho que ir uma Santa Ceia, a sua hora é agora. Rapaz, eu dei um pulo do sofá, tá sentado, dei um pulo, sentei Jesus como Salvador. Para mim foi a coisa, apesar para mim, devo ser para todo mundo, a coisa mais importante do ser humano é ser um crente na pessoa de Jesus. Porque lá em João 15:16 está escrito, né? Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Eu quero abrir aqui um parênteses para os irmãos a entender por que muitas pessoas aceitam Jesus, né? Jesus e desmastreia ou fica dando esse campo do evangelho, porque essas pessoas, Cristo não chamou. Quando Cristo chama, ele cuida bem direitinho. Às vezes você quer escorregar, mas ele chamou, então ele vai tratar daquela alma, para continuar servindo a ele.
Aí interessante que eu saí de lá, na casa do pastor Fred, não fui para casa não. Não fui para casa. Eu saí da casa do povo noveneiro, os católicos barateiros, casa em casa. Isso não é de moda, é de bicicleta mesmo. Cheguei lá, chorando. Sim, Fantasma, que era? Eu sou crente agora em Jesus, ó. Rapaz, mas tapa na... Foi tapa demais, viu? Você acha bom, seu falso? Seu Judas! Demais, viu? Aí umas casas dizem assim, Matoni, onde você for, eu vou também. Porque você se arriscou. Teve uma vez... Você não pagou, você não? O Elis, teve uma vez que nós fomos para uma novena, a gente vê tamanho de nosso ser humano, né? Eu ensinei um rapaz a Bíblia, ele foi trazer um sermão no novena, pregou Salmo 113. Nem que era pecador aí mais. Ligeiro por se armar de pau e pedra. Ligeiro para assolar nós. Aqui em Itapajé. Não foi em Itapajé. De repente se arrumaram com pau e pedra. Foi o dono da casa, muito moral, né? Mandou dar a respeito, mas só foi todo mundo embora. Ficou só o dono da casa. Ou seja, isso aqui, ó, tem pessoas que falam em Deus, mas não amam a sua palavra. Não, já creio em Deus, já tem Jesus. Mas se contriscou na Bíblia, eles... Aí dá-se dizer, como Jesus disse, que a questão de Deus, esse ouve a voz de Deus. Já dá para dizer, porque pelas suas atitudes é que você mostra quem você é. Como é que eu sou um religioso, eu creio em Deus, e eu não gosto da palavra do Senhor. Né? Aí, o mais interessante que eu levo na minha vida ministerial, eu fui de casa em casa, né? Tem mais alguma pergunta aí? Eu ia perguntar sobre isso. Você tocou no assunto sobre a sua vida ministerial, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Uhum. Quando jovem, pensava em ser criança, ser padre, né? Isso. E aí depois o senhor se encontrou com Cristo, foi para a Assembleia de Deus. Isso. Como foi o seu início na vida ministerial, né? Quando alguém convidou o senhor para fazer parte do ministério. Muito bem. Só antes de responder a sua pergunta, você tem Cristo na segunda-feira. Domingo, eu levei 23 pessoas para a igreja, 23. No meu bairro, Barateiro. Aí veio a pé, pelo pau ferrado. O povo gritando nas ruas, nas casas. Vai-se embora, seu Judas, seu falso, seu católico falso. E nós andando. O pastor Félix nunca aconteceu no ministério dele. Ele orou de uma vez só. Quando fez o apelo, eu me levantei para confirmar minha fé dentro da igreja, né? Me levantei, eu não convidei ninguém. Me levantei e os 23 me acompanharam. Todos 23 citaram Jesus no mesmo dia e hoje tu vive pelejando, remando a vida. Inclusive espiritual. hoje, né, as gerações, você vê, é interessante, as gerações, né? Hoje tem pessoas que me param na rua que eu não reconheço, né? Mas assim, tu é filha do Mardônio, eu acompanhava ele nas novenas e hoje eu estou na igreja. A gente vê vários testemunhos, Graças né? a Deus. São pessoas que teve alguns que Jesus já recolheu, né? Mas que continuaram na fé. Essas mesmas pessoas que vieram e aceitaram Jesus no dia que o Senhor veio reconhecer a sua fé, elas hoje encontram a gente na rua, os filhos delas, os netos delas encontram a gente na rua e dizem assim: olha, eu aceitei Jesus com o teu pai, eu vim com ele, hoje a minha família toda adora. Né? Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Mas quando ficaram crente, eu aceitei Jesus, né? Meu irmão mais velho, isso aqui é que me toca muito, entendeu? Ele chegou na casa dos meus pais, eu morava no jardim nessa época, né? Porque quando eu fui enviado, eu morava onde eu era enviado já como missionário, né? Ele disse, chegou lá em casa, a mamãe disse, entra meu filho, meu café? Não, eu tô aqui zangado, revoltado. O que tá acontecendo, Melardinho? Eu vou dar uma pisa no Mardônio. Já desisti de ser crente. Tem que deixar, mano, o rapaz ia ser padre. Tá novena, pregando novena, agora protestando, aceito não. Eu vou lá agora. Isso foi. Chegou lá em casa, né? Zangado com siri, rapaz. Bem humildinho, olha, humildinho, né? Aí, pra sorte dele, Deus é maravilhoso. O meu irmão, que era crente há muitos anos, tava lá em casa para fazer uma entrevista comigo. Para gravar aquelas fitas, né? Fita cassete.
Aí ele ficou no terreiro, meu irmão, Belardinho. Belardinho, entra aqui em frente. Não, fica aqui mesmo. Aí foi, beleza. Aí meu irmão mora, tá em Fortaleza, ele considerava muito ele, né? Aí ele foi lá, ei, bora aqui pra sala, macho. Pra tu as coisas aí, depois tu conhece. Bora aqui, entrou. Aí ele foi pro quartinho, né, pra dar o testemunho. Aí ele falou, Belardinho, fica aqui mais nós, mas tu vai sozinho aí entrou do quarto lá, né? Aí, meu irmão me entrevistando, como é que foi. No meio do testemunho, isso aqui chega a brilhar do rosto do Belardinho descendo as lágrimas. Aí o meu irmão perguntou, Belardinho, o que você está sentindo, filho? Eu quero servir o Deus do Mardônio. Eu aceitou Jesus na mesma hora. Ficou crente. Hoje, pelo que ele soube, é mais crente que eu hoje. Firme, servo de Deus. Então são essas coisas, eu quero dizer para os meus amados católicos, né, que eu amo muito. Eu nunca falei mal da igreja católica, eu não preciso, nem dos padres, ninguém, porque eu nasci lá, comecei lá, né, na religião. E eu louvo a Deus que eu fui catequizado lá na igreja católica. E eu louvo a Deus porque eu soube trabalhar na minha vida espiritual, né? E graças a Deus cheguei aqui hoje, né? Para a glória de Deus. Como o senhor perguntou a sua pergunta, Aceitei Jesus na segunda-feira, no mesmo mês desci as águas. Aí eu trabalhava aqui na cidade, madrugada, mais irmão Valdir Lira, né? Que eu tenho como meu professor de verdade, 4 anos, que me ensinou muito bem as coisas do Senhor. Ele disse, pastor, mandando o pastor, se você fosse lá, que era o Félix, né? Se você fosse lá. Aí, hoje é possível, o que é que ele quer com o senhor? Vou dizer logo, para você ir preparado. Se ele quer chamar você para o ministério e já enviar você para você ir. Onde você pegou as novenas, você vai lá, desfazer o que você. Porque eu quero dizer aqui para os meus amados católicos, outros que vão ouvir isso aqui, eu menti muito, eu deixei de mentir quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Eu vi o povo chorar muitas vezes, quando ele dizia assim, meus irmãos, fique feliz, porque a nossa mãe, ela foi para o céu corpo e alma ao lado de Jesus, seu filho. E quando eu descobri na Bíblia que a única pessoa que subiu foi Jesus, né? Eu dizia, olha, se você tiver algum pecado, nós temos uma intercessora que intercede por nós no céu. Eu descobri na Bíblia, lendo na Bíblia católica, que temos um intercessor que é aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus. Aí eu dizia, olha, se tiver alguma causa para você resolver diante do Senhor, nós temos uma advogada. A nossa mãe, ela é mãe, ela é intercessora, ela é advogada. Aí quando eu li na Bíblia Católica, 1 João 2, versículo 1, né? Onde João diz ali, dá um conselho para os cristãos, filhinho, não pequeis. Aí tem uma vírgula ali, mais, que tem uma vírgula, né? Está mandando nós pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Na Bíblia Católica, aqui, eu fiquei, mas como é que eu prego uma coisa que não é real, né? Então foi esclarecendo, e eu fui lá, pastor me chamou, pastor, eu fiquei com medo, porque é assim, meu amado, ó. Tem pessoas que pensam que padre deixar a batina é para ser pastor. Não, é para ser salvo. Não é para ser, um padre, um noveneiro, um líder católico deixou, porque o pastor prometeu. Inclusive, não sei se o senhor lembra, que isso faz 30 anos atrás, né? Eles botaram na rádio. Seu tempo não, Wesley. Não, eu sei que não, desculpa. Eu tenho 30 hoje, eu tava nascendo. Pronto. Então, tu não lembra, não? Não. Noticiado no rádio. Meu irmão, que hoje é também na linha católica, noticiaram que o pastor foi na casa do padre e me comprou. Me deu uma moto zero, que eu tinha moto zero na época, né? E R$1.000 por mês, que tem um salário por mês. Aí qual foi a minha resposta? Eu tinha programa na FM, né? Quando eu iniciei, eu fui comprado mesmo. Fui comprado. E quem me comprou foi um pastor mesmo. Quem me comprou foi o sumo pastor chamado Jesus. E foi um preço que eu não sei nem calcular quanto é o preço da minha alma. Aí foi calando, né?
Eu sei que a chamada ministerial, toda elas foi surpresa. Porque eu nunca pensei, o meu alvo era sentar no banco, só estando ali, na Assembleia de Deus, para mim já era suficiente. Que eu já era salvo em Cristo Jesus. Para mim estava beleza pura, mas Deus tem sua forma. Porque eu já via do área de missão, né, Igreja Católica. Aí Deus não ia deixar eu no banco, sentado no banco, só assistindo o culto, né? E Deus não ia deixar. Acostumado a trabalhar. Acostumado a trabalhar, né? E o pastor deu voz de confiança. Então, no primeiro mês, me botaram gravado no meu pescoço, desci as águas e fui ser missionário onde eu comecei as novenas, né? Cheguei lá, aconteceu um episódio muito triste, né? Que o rapaz lá, o diabo usou um rapaz, que me matar lá, o rapaz. Pegou uma faca, né? Satanás, querendo pagar a história, né? Nesse culto de missão. Aí os obreiros lá caiu em cima, acatou. E lá tinha um capitão da polícia lá, que era crente, perguntou: mas você quer que a gente processe ele? Prenda, depois processe. Não, nem prende, nem processe. Que eu tô no meio da família deles aqui, vou trabalhar aqui com o evangélico no meio deles, deixa ele com Deus. Não tem problema. Deixa ele, eu sei que não foi ele, não fiquei ódio dele, fiquei um amigo, né, graças a Deus. Ele não quis, fiquei com vergonha de mim, né, mas da minha parte estava amigo. Aí que foi, graças a Deus, foi indo, e Deus foi abençoando, chegamos, né, graças a Deus. E eu quero até louvar a Deus pela visão que o nosso pastor Azinho tem, né, uma visão maravilhosa. Ele recebeu um convite de enviar o primeiro missionário para o Fórum do Itapajé, né, primeiro missionário. O senhor já tinha dirigido quantas igrejas aqui no Itapajé, antes disso? Entre congregação e sub, das 13 a 14. 13 a 14, né? E o senhor passou muito tempo na Baixa Grande, né? Passei 10 anos Jardim Baixa Grande. O interessante, eu entreguei o trabalho, 8 anos que eu estava lá, entreguei, e separa a honra do nome de Jesus. Eu tinha um programa na FM, né? Estava com 3 meses que eu tinha entregado. As crianças me ouviram no rádio, né? Aí fui uma regra de lá, uma regra de criança, era demais a criança lá. Tudo chorando, a gente trombou a régua do rádio, né? Volta, Madone, volta pra cá, volta pra nós. Aí o pastor Félix deu ouvido à voz das crianças, né? 8 anos, os cultos nas casas, né? 8 anos, que não tinha igreja. Voltei, em 2 anos fizemos o jardim, fizemos Baixa Grande, o templo. Fizemos o templo dos Três Oidal, que deixamos quase terminado, né? Deixamos já bem andado, né? Ou seja, o projeto de Deus não é o que você pensa. Ele pensa. Hoje, quem sabe, hoje é um belo campo hoje, Baixa Grande, né? Para a glória de Deus, viu? 10 anos. Inclusive, os irmãos da Baixa Grande, Deus abençoe pela vida de vocês. Vamos estar lá segunda-feira. Bom, um abraço. Uma festa aí. de EBD grande lá que vai ter. Nosso pastor Márcio, da Igreja Abençoe, meus amados. Pastor Márcio, nós já marquemos tantas vezes, não deu certo ainda, mas nós queremos o senhor aqui. Tá certo? Nome de Jesus. Pastor, eu queria perguntar ao senhor como foi para o senhor sair, né? Pronto. O pastor chegou para você, lhe convocou para essa missão. Me parece que não deve ter sido uma decisão tão difícil para o senhor, porque o senhor já era um missionário, né? Isso, mas como foi sair de Itapajé? Nós tínhamos 8 nomes arrolados para sair, né? Aliás, 7 nomes. O pastor colocou para escolher dos 7, uns para sair como missionário. Eu não botei meu nome. Eu dirigia na época Assunção. Eu estava lá no Santarém, dando uma escola dominical pela manhã. E de repente veio 7 nomes. Aí fechou 8 nomes. Esses 8 nomes fecharia comigo. Eu estava no segundo ponto da escola dominical, segundo ponto da escola dominical. Eu fiz né? Concluí ligeiro a lição, desci. Acho que eu nunca voei como nesse dia, na moto. Eu vinha voando. Sabe? E você vê aquela sede. O meu medo é assim, se for do senhor, dá certo, mas se o pastor já tiver um nome já, que fazia mais da semana que o nome rolava, né? Ia ser escolhido, domingo era a escola que fui chamado, quinta-feira era a decisão. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, que eu não ia sair sem minha esposa concordar, porque nós somos um casal. Os filhinhos sofrem mais gente, eles são filhos, o que gostam não, eles acompanham, como tá aqui minha filha em minha frente, sabe isso, que nós vemos mudança, que é judia com eles, né? Mas como era filho, eu tinha que ir.
Aí o que aconteceu? Falei com a minha esposa, ela concordou. Disse, se você quiser ir, nós vamos. Liguei pro Zezinho. Tudo deu certo, no orelhão. Liguei, tudo deu certo. Né? Vem aqui, meu filho. Cheguei lá. Me sentei naquela arazinha, que era casinha antiga, né? Disse, Mardônio, quando eu olho dentro dos teus olhos, eu vejo um olhar de paixão pelas almas. E o nome... Essa é a visão, né, do pastor. O pastor olhou e já viu, né? Dos 8 nomes que nós escolhemos, vou logo lá avisar para o senhor. Se prepare que, apesar de voto, o meu voto é esse. Eu, como pastor, pode ir para casa já sabendo que o senhor vai ser transferido para outro lugar. Me pergunte assim, pastor, você foi para casa feliz? Fui. Porque é chamada. Mas é aquele negócio, você sabe, você vai para o deserto. Longe do pai, da mãe, do tio, do primo, né? E levar a família, os filhos, longe dos avós, longe dos tios. Levar é outra história. Eu fui dessa forma. Eu fui no caminho, eu desci, mas minha esposa igual um bombom e subimos. Bem devagarzinho, pensando, né? Analisando. E quinta-feira, quando o pastor terminou o culto, teve a reunião com os 8 candidatos, o cara me dava um troço aqui no povo da igreja. Disse, eu estou contando a primeira vez hoje aqui. Primeira vez, né? Eu sentindo a grande responsabilidade que eu sempre soube, né? Como eu falei para vocês, eu vim da igreja católica, não foi intenção de um dia ser um pastor, um presbítero, não. Porque nem para começar, nem sabia como, né? Funcionava, como era. Eu vinha para ser crente salvo. Essa era o meu intuito, né? Aí, quando o pastor falou dos 8, irmãos, todos mundo tem, os 8 têm capacidade, né, de a gente enviar para a missão, mas Deus me falou comigo. Quem vai é o Mardônio. Para ficar assim, um negócio mesmo. Só suportei meio que Deus é Deus, né? Aí para largar, do Fred para ir embora. A esposa, aqui foi criado quase com os avós, os 3 filhos, para cortar o cordão umbilical dos avós. E ir pro meio do mundo aí, sem saber quem vai, tipo de... Até então não tinha intenção nenhuma de ser pastor, né? Até a gente como família, a gente nunca sonhou em um dia, né, que nosso ministério fosse o ministério pastoral. Até missionário a gente até dizia, meu Deus, o Senhor fez uma promessa, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai cuidar. Até aí a gente estava conformado em trabalhar na obra como missionário, justamente, né? Como missionário. E aí eu quero que o senhor conte como foi para ser pastor. Quanto tempo o senhor passou como missionário? A gente foi direto para Morrinhos, Mucambo, né? E aí a gente passou quanto tempo sendo missionário lá? E como foi para ser pastor e ir para o campo? Muito bem. Nós estávamos lá no Morrinhos, né? Já com uns 6 meses. Aí a minha esposa, eu estava pintando até a casa, né? Estava já na última quarto, que era a cozinha. Minha esposa ficou na porta da sala da cozinha. Olhou assim. Interessante, viu? Pintando a casa para os outros morar, né? E eu não entendi, irmão. Mas como assim, filha? Que essa casa aqui vai ficar para o dono, não é para nós, não. Acredito, irmão. Assim, humanamente. Convicção, né? Sim. E sempre que a gente ia embora de um campo, de um lugar, de uma congregação, a minha mãe é que sonhava. Ela sonhava, aí quando acordava já dizia assim, vocês sabiam que nós vamos já fazer as caixas, né? Já fazer as caixas, já que o caminhão da Conadec vai chegar por aqui, porque nós vamos embora. A gente ficava sem entender. Aí pouco tempo o pastor presidente ligava, Mardônio, estou lhe enviando para outro lugar. E a gente aceitava porque Deus já tinha falado com a minha mãe, né? E a gente já sabia que se Deus mandava, a gente tinha que ir. É porque Deus é Deus, né? Eu toparia onde o meu presidente mandar, para mim não tem dificuldade. Eu estiver no campo de 100, 200 crentes, para 2 crentes, para mim não tem nenhuma diferença. Que eu conheço Deus que cuida de mim.
que a gente já vive de uma área de situação, né, que vai amadurecendo a gente. Aí, quando foi, na mesma semana, um pastor ligou para mim, que hoje é o meu pai que me apresentou como pastor, né? Pastor Joel de Freitas. Ligou para mim, Mamadônio, eu vou abrir aqui um campo aqui e o senhor vinha visitar lá em Novo Oriente, Catrevas. Eu fui, só que antes a minha esposa teve um sonho, minha esposa. Teve um sonho. Ela disse que sonhou, teve nesse sonho, ia eu e outro obreiro, que também era vizinho, trabalhava vizinho lá no meio campo nosso, lá no meu campo. Nós passávamos um caminho bem estreitinho e tinha uma família passando, uma família morando no interior, no deserto, tinha só uma família só. Aí chegamos lá, minha esposa disse assim, como é que você sobrevive aqui, sobrevive? Não, a comida vem da cidade, o que nós queremos vem da cidade, o que nós queremos, né? Aí o meu colega queria passar de mim, na minha frente. Porque lá em cima do topo, que estava lá, em cima, eu subi essa ladeira, tinha duas pessoas lá em cima. Esse aqui também é mistério aqui hoje, eu não contei pra ninguém isso aqui também. É mistério, vai ser exclusivo aqui, né? Tava lá o pastor Zezinho e o Joel de Feito com uma folha branca nas mãos. 2 folhas. O meu colega se apressou a passar de mim. Aí ele ouviu uma voz, aí, pode para trás. Primeiro é o Mardônio. Interessante. Glória a Deus, né? Interessante Deus, né? O senhor passou esse tempo no campo missionário, né? Como foi para a família, né? Como foi para o senhor nesse período a respeito dos filhos, né? A sua esposa, porque eu acredito que é um chamado compartilhado, né? Isso. Geralmente quando você fala sobre chamado, né? Você coloca nos ombros só de uma pessoa, mas nunca está só nos ombros da sua pessoa, né? Tá da sua esposa, tá dos seus filhos. Isso. Então eu queria saber como foi a recepção que o senhor teve nas congregações quando o senhor chegou, né? Porque eu acho que a gente, quando sai de um lugar, sai com o coração assim apertado, porque tem medo um pouquinho de medo da recepção, né? Como foi a recepção? Em primeiro lugar, sobre mudanças, né? Deus, na sua onisciência, primeiro fala com a minha esposa. Eu falei, né? Onde o pastor me enviar, eu irei. Mas eu tenho alguém do meu lado. Eu tenho a esposa, né? Eu não posso me opor. Eu vou porque vou. Então Deus é tão bom que primeiro revela a ela. Começa a trabalhar no coração dela, que quando há decisão, não há dificuldade. Todas são assim. E sobre mudanças de congregações, né? Eu louvo a Deus porque a gente sempre tem um bom testemunho, né? A gente é falho, ser humano, a gente é primado. E eu tive até um tempo que me chamaram dirigente escola dominical, né? Por quê? Porque é 3 meses escola dominical, não é 3 meses? O trimestre, né? Aí o Zezinho me mudou. O Zezinho me enviou 3 meses me tirava, o Zezinho. Era uma coisa, é Deus usando ele para provar a gente, né? Eu saí de um campo que tinha tudo e para um lugar que não tinha nada. Eu saí de uma congregação, foi para se Deus revelar, aqui mesmo na sede. Um pastor me mandou ficar de pé, fiquei de pé, assim, ó. O campo que tu estás, não te apega aí, porque tu tá com o dia contratado lá, contado. Esse lugar, você chegava lá, meu filho, um obreiro saía de lá pro terreiro, aí quando via minha moto, o cara tornei pra cima, reserva, né? Você onde é que é a sua moto? Saía, chegava o tanque cheio. Ou seja, Deus abrindo as portas de maneira... Eu sou um crente, um sobrevivente, eu posso dizer com toda certeza, todo tempo na providência de Deus. Todo tempo. Quando tá acabando, eu não compro roupa, eu não compro calçado. Tudo Deus usa, tanto para a família como para mim. Deus supre a necessidade. Eu tive no campo missionário, aqui na Tapajé, aliás, 2 foi muito difícil, 2. Mas um deles, que tava falando a gasolina, eu recebi lá em casa um soldado, que eu não vi mais esse rapaz. Levando vales, me encheu o tanque da moto. Acabou, não tem dinheiro para comprar. Ele chegava lá com a cesta e com o vale. É crente. Ou seja, sobrevivendo, Deus foi abençoando, né? E eu sei que quando eu recebi o convite para Joel, né, para ir para outro campo, a família que a minha esposa foi revelada, lá era uma família
que o trabalho estava quase acabando. As portas estavam se fechando. Porque o dirigente está muitos anos lá, muitos anos, e não entregava por nada. E eu fui visitar como missionário, né? E vim para casa. Mesma semana, esse dirigente estava lá. Estava lá há mais de 20 anos na vida do trabalho. Já de idade, cansado. O pastor foi lá para uma ceia lá nessa congregação. Depois do almoço, ele foi repousar. E o dirigente chamou o pastor: pastor, eu tenho um negócio com o senhor, negócio. E o que foi? Rapaz, pastor, tu me revelou no culto, animado. Mas você sabe de uma coisa, pastor, que você quer saber quem estava na minha cadeira? Não, aquele missionário que visitou aqui. Aí o pastor aproveitou, né? E o senhor vai obedecer a Deus? Claro, a minha cadeira é dele. Lá Deus salvou macumbeiro, Deus salvou. Mão, lá foi meu primeiro campo. Eu tive 60 almas num ano. Deus botou, foi para trazer mesmo as almas mesmo, entendeu? Inclusive, a gente queria mandar um abraço, né, pro pessoal lá de São João, Crateús, que foi uma época muito proveitosa, né, na nossa vida, com Graças muita a Deus. experiência. E foi o nosso primeiro campo, né, onde a gente aprendeu, e de lá Muito fomos bem. para Tangente, Massapê, né? Abraço para o irmão Braz, né? Braz Abraço pro irmão Braz, amém. lá de São João. É. A gente vai encaminhar esse vídeo pro pessoal, para eles assistirem, se inscreverem no canal. E aí, depois de lá, o nosso primeiro campo, a gente foi pro Tangente, né, pai? Foi. Com 6 meses lá como missionário, o pastor convocou para ser evangelista, né? A desminar o campo. Aí houve outra guerra. A guerra foi ferrenha, foi, meu Deus, foi tão difícil, porque tinha o co-pastor, ele, quando viu o trabalho crescendo, ele quis ficar com o pastor lá. Aí arrumou aquela panelinha de pessoas para galinhar e como fazer a política, né? Foi muito difícil. Eu fui olhar um campo para ser pastor lá, eles membravam o campo, e esse campo ia ficar para esse irmão, né? Quando eu cheguei lá, que eu anunciei de noite na igreja. A igreja está assim de gente. Meu irmão, é o seguinte, eu estou saindo daqui, eu estou indo para um lugar, outro lugar, e nesse lugar só tinha uma família crente só. Negócio feio, mas é feio. Nossa, um distrito meio acabado, entendeu? Quase ninguém, crente, bem pouco crente. Mas eu sou obediente, eu estou deixando aqui vocês. Eu vou ser pastor evangelista em tal lugar. Aí Deus usou uma pessoa, levantou no meio dos irmãos. Levantou assim: olha, você daqui, sai daqui não, senhor. Porque nós estamos amando muito o senhor, que o senhor chegou aqui, as portas estavam quase fechando, o trabalho estava quase acabando. Hoje está aqui, ó. Tem trabalho em todo canto, espalhar todo canto, trabalho. A igreja, aqui a congregação está cheia. O senhor não vai sair, não. Você vai ser nosso pastor. Aí troquei, né? Aí eu terminou o culto, comecei a chorar nas cozinhas lá, chorava porque eu disse que ia ser no outro canto, né? O filho desse irmão Braz foi me deixar na cidade. Para nós viajar para Fortaleza, para o Tempo Central. Já para decidir, né? Aí ele me levou, cheguei lá, Azocudo, sei quem, ligou pro presidente. Ligou para ele. Aí nós pegamos o carro de manhã, aqui em Itapajé paramos para lanchar, o telefone toca. O dito pessoa que queria ser pastor lá. Disse: ó, você pode vir para cá pintado de ouro. Não quero o senhor como pastor nosso, não. Nosso pastor é o Mardônio. Porque ele sofreu aqui, pagou o preço, ralou, chorou, sofreu. Por amor nossas vidas, hoje a igreja está abençoada. Então, nosso pastor é o Mardônio. Ninguém tira isso do nosso meio. É ele, pronto. Aí fomos. Chegamos lá, ele desesperou, foi para outro passeio. Chegou tarde na reunião, né? Quando chegou lá, ninguém sabia, não, ninguém. O presidente sabia, né? Do telefone. Aí eu estava na cidade que eu ia por esse outro lugar. Quando ele falou: ó, irmão, o pastor Joel trouxe aqui um campo para desmembrar, e nós já temos um pastor de lá, o pastor de lá. Aí eu, acaba que queria ser pastor lá, ficou todo, sabe? Se achando, né? Ficou lá, passava a mão no rosto assim. E eu fiquei na minha, né?
na minha. Não sabia que eu ia para outro lugar mesmo. Aí quando o pastor, o pastor do São João dos Crentes, a convidada da convenção, é o Mardônio Rodrigues Matias. Bateu o martelo. Aí, pô, graças a Deus, eu fui tão bem recebido que o ex-dirigente foi me buscar, porque eu não tinha carro, né? Foi me buscar na beira da pista, me deu os parabéns. 6 meses. Porque devia até causar algum ciúme, porque ele, com todos os anos, né? Igual com 6 meses, sei lá, o pastor. Mas graças a Deus, Deus foi abençoando, né? Eu passei os 6 passos, fui auxiliar, diácono, presbítero, evangelista autorizado, consagrado e pastor, para a glória de Deus. Meus irmãos, curta, compartilha, envia aí para seus amigos. A conversa, quando é boa, irmãos, o tempo passa muito rápido, né? Sempre que a conversa é boa, então passa rápido. Nós queremos louvar a Deus pela vida do irmão Mardônio, queremos abrir um espaço aqui para o senhor falar com os jovens, né? Esse programa tem muitas pessoas que ouvem, mas ele é um canal da UJAD, né? Dos jovens da UJAD. Eu acho que no meio da UJAD, assim como o senhor um dia foi um jovem que, né, desejou servir a Deus, eu creio que Deus ainda tem os seus remanescentes, né, no meio da sua juventude. Eu queria abrir aqui o espaço para o senhor falar diretamente com os jovens, né, da UJAD, os jovens da Igreja das Assembleias de Deus de Itapajé, né, dar uma palavra para os jovens. Muito bem. Um abraço lá, Passudinho, né? Eu quero aqui mandar aqui logo um abraço para a nossa igreja, né, São Pastoriano. Pediram direção, um alô, né? Os jovens de lá, né? Nossa amada jovens, o jovem Micael, o Cauã, a Samara, né? Abençoe. Nós não visita porque é muito longe. Mas um dia Mas sairá. eu já disse pro Wesley, ele vai ter que ir lá É porque pregar. pra ir é só descer, filho. É bênção. Que eu já disse pra ele que a bênção está lá. Nós temos departamento de jovens, uma bênção. Apresenta a irmã, minha pastora, Joselma, né? Que está com os jovens, com a irmã Samara. Um abraço a todos os jovens de lá. É uma festa de jovens lá, nós vamos montar uma caravana. Pronto. Eita, maravilha, viu? Caravana de pouquinho, né? Pois tá bom. Nós aguardamos em nome de Jesus. Um abraço. Os jovens daqui do nosso Termo Central de Itapajé, né? O Jade, né? Deus abençoe. Eu creio, meu irmão, que em falar em sonhos, em chamada, tem muitos que tem, né? Mas quando falo de chamada, temos que colocar no coração que é árduo. Por isso que muitas pessoas recuam, né? Eu digo para o jovem, não recue, tá? É melhor fazer as coisas do Senhor chorando do que não fazer chorar, porque chora sempre. É o contrário. Nós temos uma história muito bonita que Jesus falou de 2 filhos, né? Um pai tinha 2 filhos. O pai disse, meu filho, rapa minha vinha hoje. Ele disse, eu vou, papai. Foi pro segundo, meu filho, rapa minha vinha hoje. Não quero ir não vou não. Acabou, o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia, foi. Então tem pessoas que têm chamado de Deus, vou, mas não vai. Vai sofrer. Porque quem tem chamada tem um preço a ser pagado. De qualquer forma, tem, ou que faça, ou que não faça, tem um preço. Então é melhor fazer, óbvio, o Senhor sofrendo, porque é gostoso, né? Eu digo que é maravilhoso, não tem algo melhor. Tem recompensas, né? Você leva uma vida cheia de Deus, porque a melhor coisa que nós temos na terra não é financeiramente, é ter a presença de todo poder na sua vida. Então, não desiste dos seus sonhos, continue sonhando, mas faça como filho, vá. Né? Eu quero ir, eu vou fazer o ir do Senhor, e Deus vai abençoar, com certeza vai dar certo. Nosso abraço, nosso grande pastor, nosso primeiro vice-presidente da convenção, da Conadec Pastorzinho, nosso abraço, nosso grande amigo, que tem lançado muitos pastores para fora, né? Evangelistas, tem sido um exemplo para todo o estado do Ceará, para a glória de Deus, né? Deus abençoe, prazer, viu? Conhecê-lo, Deus abençoe ricamente, nossa jovem, Deus abençoe vocês. Manquez encerra o programa. É isso aí, meus irmãos. Você que já acompanhou até aqui agora, curta o nosso vídeo, compartilhe. Nós vamos compartilhar bem muito, né? Pessoal do Açudinho, um abraço, a paz do Senhor. Se sinta abraçado por mim agora. Se Deus quiser, logo, logo estarei aí. E você, nosso jovem da UJAD, curta, compartilhe nos grupos aí dos jovens. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Pra e não a perder paz aqui do o Senhor. foco, só por favor, viu? Quero, pra mim não perder, chegar lá e, pastor, amor de Deus, né? Um abraço a todos os departamentos, com o seu responsável, presidente, né? Como os regentes, os nossos obreiros, abençoe. O nosso cabeçudinho, nosso abraço. Muito. Um abraço. Paz do Senhor. Tchau. Abençoe, Pai do Senhor Jesus.